Olá, querido público do nosso canal no YouTube. Eu sou a professora Maria Elise, do curso permanente de português. Né? Não se esqueça, eu vou avisar logo de saída, né? Não se esqueça de, se gostarem do vídeo, que curtam, ative o sininho para saberem de novas postagens nossas. Tá? E hoje vamos ver o estudo do hífen, que é algo que incomoda muita gente. E você sabe, isso é importante, ó. Tudo que diz respeito à ortografia, quer dizer, a grafia correta, então como eu escrevo a palavra, ela tem a ver com lei vigente, que sabemos que houve o acordo já tácito, é a partir de lei vigente, diferente do que se estuda em outros aspectos da gramática e que se procura apresentar a gramática normativa, aquilo que é, por exemplo, o consenso da maior parte dos grandes autores, por exemplo. Né? Mas ortografia é lei vigente, concordemos com aquilo ou não, é lei vigente. Então, essa questão do acordo ortográfico no que tange ao hífen, eu vou com toda a segurança dizer para vocês que a maior parte, estou dizendo tudo, a maior parte do que foi, digamos, oficializado, que é lei vigente, na questão do hífen, já aborda aspectos que já era a tendência na língua. E por que eu digo isso com toda a segurança? Porque no ano 2000, o professor Edson de Oliveira e eu, nós lançamos na Feira de Livro de Porto Alegre o hífen e outras dúvidas, né? Portanto, nem se cogitava ainda de se o acordo iria viger ou não. E para fazer esse livro, que reúne boa parte dele, diz respeito ao hífen, nós pesquisamos muito a respeito disso, porque não havia regras e era preciso, nós já apresentávamos algumas regras, como tantos outros ensinavam a partir de algumas regras, mas não havia na sua amplitude. Né? E nós ficamos pesquisando para chegar a certas conclusões, e também respaldados por dicionários, evidentemente, né? E demandou bastante tempo, bastante dedicação. Então, nesse estudo, deu para observar bem que um acordo ortográfico, né, e que a maior parte já era a tendência na língua, apenas não havia a oficialização. Tá? Então, é por isso que com muita segurança vou dizer para vocês, muita coisa que não é novidade, está tratando da tendência da língua, tá bem? E aliás, só esse livro eu citei, porque o professor Edson de Oliveira, que foi o fundador do CPP, e já falecido, mas só para dizer, ó, muito do que foi oficializado, né, constava do nosso livro. Mas por quê? Porque nós pesquisamos a respeito. Ele já nem está mais no mercado, porque depois é evidente que nós atualizamos. E a propósito, como o professor Edson de Oliveira já havia falecido, eu convidei a professora Enilda Benfica, grande professora de língua portuguesa em Porto Alegre, hoje já aposentada, e nós fizemos um livro para dar o caráter bem objetivo, que é a tônica do CPP, acerca do acordo ortográfico. Tá? Então é fácil entender as mudanças da língua portuguesa, né? Que é da editora Movimento. Então aqui consta tudo que eu vou apresentar a vocês e outros aspectos também, porque se trata de um livro, então muitos aspectos de cultura geral, por exemplo, no que tange a hífen, inclusive a acentuação ali incluídos. Tá bem? Bom, então nós, no nosso estudo, e, portanto, no livro também que lançamos, tanto num como no outro, mas no caso aí o mais recente, porque está de acordo com o que foi decidido, nós separamos em 12 regras, organizamos em 12 itens certos aspectos envolvendo a lei. Tá? Então, por exemplo, para ficar mais fácil para vocês, eu já resolvi apresentar tudo aqui e aí eu vou comentando. Tá? Então, por exemplo, essa primeira regra, palavras compostas com unidade semântica, que já era a tendência da língua. Por exemplo, sofá-cama, não é um sofá e uma cama, é um móvel, né? Então dois termos que equivalem a uma coisa só. Então, sofá-cama há uma unidade semântica, quer dizer, unidade de sentido. Se eu digo que alguém é diretor-presidente de alguma empresa, não é uma pessoa que exerce a função de presidente e outra de diretor, não, diretor-presidente, uma coisa só, uma pessoa só. Tá? Então esse é o conjunto semântico que forma uma unidade. Né? Então, por exemplo aqui, decreto-lei. Né?
não é um decreto e uma lei. Decreto-lei é um só expediente. Tá? Então, um conjunto semântico. Luso-brasileiro, por exemplo, estudo luso-brasileiro. Luso, lusitano, né? Do português, né? Sinônimo de português, a forma curta de lusitano. Então, português e brasileiro, né? Luso-brasileiro. Isso aqui é um conjunto semântico. Isso aqui junto quer dizer algo. Primeiro-ministro também é um conjunto semântico. Esses dois termos me levam a entender algo. Para-brisa, que, claro, sem acento, pelo próprio acordo ortográfico, para, verbo sem acento. Estou dando aqui alguns exemplos, podemos ilustrar com tantos, mas só para não exauri-los além da conta. Mas um aspecto que é importante. Ó. A tendência de palavras compostas, evidentemente, com unidade semântica, isso aí se dará, né, quando? Ó, quando o primeiro elemento for um substantivo, a exemplo de decreto, ou o primeiro elemento for um adjetivo, a exemplo de luso, lusitano, ou então um numeral, a exemplo de primeiro, ou então de um verbo. Então, quando o primeiro elemento for um substantivo, um adjetivo, um numeral ou um verbo, né, eu posso ter essa unidade semântica. Claro que eu tenho que constar, mas numa palavra composta, né, e que eu tenho esses elementos aqui apresentados no primeiro momento, é claro que nós vamos ter toda a condição para formar uma unidade semântica. Agora, quando isso foi estabelecido, digamos, oficializado como lei, o que ocorreu? Eles constataram, e isso não foi feito de uma hora para outra, isso foram anos, foi lá nos anos 90, esse estudo foi bastante amplo, e por tudo que eu li a respeito, até porque muito envolvida tanto com o primeiro livro que eu citei no início aqui, lá nos anos 2000, e no ano 2000, e depois o outro livro mais recente sobre o acordo, muito se sabe que houve várias pesquisas acerca disso, e por não haver a normatização de alguns aspectos do hífen, o que ocorreu? Né? Acabou consagrando na língua formas que ficaram unidas e pronto, pela falta até de uma regulação, digamos, nesse sentido. E as principais exceções, então, tá? Porque a unidade semântica manda que nós apresentemos o hífen. Mas as principais exceções, paraquedas, alguém poderia pensar, pô, mas por que para-brisa, para-raios, por exemplo, tem hífen, mas paraquedas não, paraquedista não? Pois é, porque consagrou tanto junto que eles acabaram apresentando como exceção. Né? Girassol, também, pontapé, passaporte e vinagre. Vinagre mais ainda, vamos supor que fosse decidido, não há exceção e pronto. Imagine vinagre. Alguém dizer, olha, a partir de agora passe a escrever vinho agro, né, que é vinho azedo, né? Vinho hífen agre. Imagina só, né? Então, as principais exceções. Um ou outro termo não é muito, por exemplo, Madre Silva, não são termos alguns tão empregados, e então apresentei aqui as principais. Tá? Então, a unidade semântica. Isso aqui é uma regra muito presente em nossa vida, muito presente quando a banca, por exemplo, se falarmos em prova, privilegia o hífen, essa aqui é uma boa regra para ser cobrada. Na sequência, ó, o 2, nos topônimos compostos, então topônimos é nomes de lugar, tá? Topônimo sempre é nome de lugar, pronto, mas o nome técnico é topônimos, né? Compostos, é claro, iniciados pelos termos, ó, grão, que não envolve tantos termos, tá? Por forma verbal, tá? Ou cujos elementos estejam ligados por artigo. Nada disso aqui é muito comum. Tá? E, aliás, sempre foi assim, isso não é novidade nenhuma. Né? Então, veja, ó, Grã-Bretanha, para ilustrar o Grão-Pará, e é claro, vocês vão dizer, mas que localidade estranha. Evidentemente que, às vezes, envolve localidades que não nos são comuns, né? Mas existe, no âmbito da língua portuguesa, o acordo de língua portuguesa é no âmbito, né, lusófono, quer dizer, bastante amplo. Né? Grão, então, Grão-Pará.
Quebra-costas, um exemplo quando o primeiro elemento é verbo. Bahia de Todos os Santos, para elucidar esse detalhe aqui, ó, de ligados por artigo. Tá? Bahia de Todos os, aliás, faltou o segundo aqui, ó. De Todos os Santos. Os demais topônimos, naturalmente, são sem hífen. Então, Porto Alegre, que é a minha cidade, né? Rio de Janeiro. Os demais topônimos nem se cogita, vocês vão dizer, ah, mas isso é óbvio. Sim, mas sempre é bom ficar claro, né? Por isso que a lei, ela registra bem esse detalhe. E exceções? Guiné-Bissau e Timor-Leste, que aderiu ao acordo bem mais tarde, né, de Timor-Leste. Ué, não apresentei aqui também. Então, Guiné-Bissau e Timor-Leste, esses países têm a sua escrita com hífen. Sempre eles apresentam assim, então são a exceção, porque a tendência é não ter mesmo, a não ser nessas situações que eu levantei aqui. Tá bem? Na sequência, ó, palavras compostas que designem espécies botânicas ou zoológicas. Então, nomes de bichinhos, de plantinhas, o normal é termos o hífen. O normal é termos o hífen. Então veja, ó, couve-flor, erva doce, feijão verde, erva do chá, bem me quer, andorinha grande, cobra d'água, bem te vi. Então essa sempre foi a tendência da língua. Agora o que ocorreu? No interregno, né, entre o decreto determinando que passaria a vigorar e com prazo de transição e tal, e a publicação do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é demanda da Academia Brasileira de Letras, eles abriram para interpelações ou consultas e tal, pelo site da Academia. E houve muita manifestação, nesse quesito aqui, de estudiosos dessas áreas, dizendo, não, mas tal bichinho ou tal plantinha já é consagrado no nosso meio, ser sem hífen e tal. Então, houve uma manifestação da Academia, mais adiante, houve uma, quando foi publicado o vocabulário ortográfico, e no sentido de que, se já estiver muito consagrada aquela forma, e que ela pudesse ser aceita, né? É por isso que eu, pelo menos, observo que não é a tendência de prova, por exemplo, pedir isso aqui. Até porque, imagine essa imensidão do Brasil, se nós pegarmos toda a riqueza dos outros países envolvidos com língua portuguesa, a natureza exuberante, quanto bichinho, quanta plantinha, que nós nem sabemos se trata mesmo de um bichinho, de uma plantinha. Quem é que vai conhecer, pelo menos leigos, vão conhecer todos esses bichinhos, essas plantinhas, né? Então, às vezes, reconhecer realmente depende de um contexto, né? Ou a pessoa que é da área, tá? Isso não penso que seja realmente muito relevante uma prova, eventualmente, cobrar isso aqui. Mas só para vocês sempre terem o estudo completo, tá? Então, até agora, em se tratando de, por exemplo, provas, quais sejam, evidentemente que o primeiro item da unidade semântica é o mais importante, por enquanto. Depois, outra regra, nos elementos repetidos do tipo blá blá blá, reco reco, lenga lenga, zum zum, zastrás, zigue-zague, ping pong, tico tico. São esses elementos aqui que são apresentados no texto da lei. Tá? Também era algo que normalmente não havia problema na língua, normalmente se observava isso sempre com hífen, né? Mas fica o registro dessa regra aqui. Depois nós temos um item que ele envolve muito poucas palavras, né? São compostos que envolvem muito poucas palavras. Os que contêm apóstrofo, né? Então apóstrofo, né? Então mãe d'água, olho d'água, não são tantos compostos nessa situação, né? E claro, mãe d'água às vezes a própria denominação varia no Brasil, né? A denominação como chamar-se mãe d'água ou não, mas como composto é o que nos interessa aqui. Depois outra regra, com advérbio mal, quando o segundo elemento inicia por vogal, por H ou por L. Então veja,
Ah, mas também agora tu vai dizer que a tendência na língua era essa. Sempre foi assim. A única novidade na lei, e na verdade envolve um termo só, porque sinceramente ninguém encontra outro termo, a própria lei só cita um termo, é com L. E o resto não é novidade nenhuma. Né? E essa regra aqui, talvez alguém pense, mas eu não entendo por que não acabar com tudo isso. A razão de ser, ó, no caso aqui, por exemplo, né? Por que o mal, quando o outro elemento inicia por vogal, provoca hífen? Por exemplo, mal afortunado, mal educado. Olhem bem, ó, se sempre houve essa regra, tá? Para dizer, por exemplo, aqui, ó, mal educado, tá? Que é o mal advérbio, né? Então, que é o contrário de bem. Então, para se saber se é com L ou com U, uma forma bem fácil sempre troca por bem é o advérbio. Se troca por bom é o adjetivo, né? O mal com U, que não tem nada a ver aqui. Aqui nós estamos tratando do mal advérbio. Então veja, ó, assim, mesmo sempre havendo essa norma, já é anterior ao acordo, eu pergunto, não é muito comum nós ouvirmos, fulano é mal-educado, né? E não dizer mal educado, mesmo que haja o if. Pois é, imagine se não houvesse o if, o povo já teria juntado, não há dúvida nenhuma, de tanto assim falar, mal educado, o povo já junta. Então, é uma certa disciplina na língua para proteger a própria língua. Né? É por essa razão que há antes de, quando o elemento posterior iniciar vogal. Tá? Veja, mal-estar. A tendência talvez fosse unir, mal-estar. Então é para proteger, né, o aspecto eufônico, né? Proteger, digamos assim, a existência de um termo e de outro termo, tá? Para não haver essa adulteração. No caso do H, né? Por que com H nós temos o hífen também? Acho que eu não apresentei um exemplo aqui com H, não apresentei com H. Vamos apresentar um exemplo aqui com H. Ó. Mal, digamos, herdado. Mal herdado. Tá? E por quê? Porque se não houvesse esse hífen, a tendência seria, pela influência fonética, juntar. Imagina, vai ficar aí mal herdado. Né? Ou então, juntar e mal herdado. Ou seja, adulteração completa. Né? Haveria aqui. Então, é para proteger realmente a grafia, até porque o H medial em português, ele não existe há muito tempo. O único termo que tem o H medial é o Bahia, o estado da Bahia. Bahia com H medial. Tanto é que baiano já há muito tempo não há o H medial. Tá? Então, adulteraria completamente o aspecto gráfico. Então, isso aqui é para proteger exatamente a grafia. Tá? A grafia e não havia adulteração nesse sentido. No caso do L, ó, o L, que realmente na lei aparece, normalmente nem se falava nisso, mas por quê? Porque nós não temos uma união de termos com mal quando o outro elemento inicia por L, não é comum. Né? Então, a própria lei só traz esse exemplo, mal limpo. Eu já andei fazendo uma pesquisa e realmente é difícil ter esse composto, né, envolvendo o mal e o outro elemento de C por L. Mas é certo que haja essa ressalva, por quê? Porque mal limpo, se não houver essa regra do if diante do L, a tendência é acabar juntando. Isso aí, em anos da língua, vai se adulterando, senão há uma certa disciplina. Como eu expliquei aqui, mal-educado, né? A tendência é acabar juntando, pela facilidade. Isso é um recurso normal na língua, né? O que é o mais fácil? Então tá, já vamos adulterando. Então há essa proteção. E aqui, ó, provocaria um fenômeno que nem existe na língua portuguesa, que é o LL. Tá? Nem existe na língua portuguesa essa forma. Então, essa regra se justifica muito claramente para proteger a grafia dos termos e a sua independência, né? Porque o caráter fonético poderia acabar adulterando a própria grafia. Tá? Agora, um detalhe, ó. Doença, né? Doença, nós temos, por exemplo, mal francês, nomes de doença em geral, compostos,
eles exigem hífen, com um composto mal, claro, não estão tratando do mal, tá? Mal francês, por exemplo, sífilis, que é a popular sífilis, né? Então, mal francês com hífen. Nos tantos cursos que eu ministrei desde que o acordo foi ratificado, desde 2008, e muito comum nas instituições públicas ou privadas, para haver atualização acerca do acordo, era muito comum, volta e meia, haver a pergunta acerca quando, aqui eu tocava nesse detalhe, tá? Doença, termos iniciados por mal, provocam hífen, inevitavelmente vinha a questão do mal de Alzheimer, mal de Parkinson, né? Doenças já muito mais estudadas hoje, mais compreendidas do ponto de vista científico do que o era no passado, e por causa da longevidade, né, evidentemente que elas ganharam muito mais também visibilidade para as pessoas do que era no passado. Por esses ingredientes todos são termos mais conhecidos, né? E aí vem a pergunta, mas então não provocaria o hífen? Não, né? Porque eles têm elemento de ligação e a tendência no acordo foi simplificar simplificar, por exemplo, parar com a mania de que por qualquer detalhezinho já deve haver hífen. Eu vou tratar disso mais adiante, né? Então, qualquer detalhezinho já é um problema para se justificar o hífen. Então, isso foi algo que foi mexido, tá? Agora, a questão do mal de Alzheimer e mal de Parkinson, o que ocorre? É que não há, né, pelo menos até o momento, não encontrei nenhum dicionário que trouxesse, né? Mas, claro, sabedora de que a tendência é evitar que qualquer composto, qualquer ligação houvesse hífen, então a tendência realmente seria não ter. Mas eu encontrei um texto do Evanildo Bechara, nosso grande gramático, Evanildo Bechara, até tive a oportunidade, uma ocasião, visitá-lo na academia, e o Bechara fez um texto em dado momento, para uma coluna para o jornal, eu fui descobrir, já faz mais tempo e tal, e que ele comentava que mal de Parkinson, por exemplo, mais na época comentado do que mal de Alzheimer, né? E que não havia justificativa nenhuma pelas razões que eu estou dizendo para vocês resumidamente. Claro que ele fez um belo texto a respeito, né? Então, mal de Alzheimer também entra na mesma questão, tá? Então, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, e a razão é simples, ó. Não é mal de Alzheimer, não é mal de Parkinson, quer dizer, os estudiosos, os que desvendaram, estudaram com mais afinco essa doença e, portanto, foi atribuída a eles, né, os pesquisadores envolvidos com esse mal. Então, não é mal de Parkinson mesmo, não é mal de Alzheimer. Então, por que razão nós iríamos apresentar o hífen? Está bem? Então, na sequência, nós vamos ver no próximo vídeo as demais 6 regras, pelo menos na nossa organização são 6 regras e outros comentários acerca do hífen. Tá bem? Até o próximo vídeo.